Voltar com a Luísa Martins, enquanto acontece esse julgamento das Big Techs já há algumas semanas. Luísa Martins se junta a nós aqui para nos ajudar nesta análise dessa discussão, que é uma das mais complexas, não é, Luísa? Boa tarde para você, do STF. E por isso, um voto médio, digamos assim, neste julgamento vai precisar de uma discussão de bastidores, digamos assim. É o que se espera num almoço que foi marcado para amanhã pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e demais integrantes da corte. O que você nos conta sobre este encontro, o cardápio, não da comida, mas principalmente das conversas? Luísa, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri. Boa tarde para você, todos que estão conosco hoje aqui no 360. Um prazer estar aqui. E vamos lá. Esse é um dos julgamentos, como você disse, Yuri, um dos mais importantes da década. Isso tem sido dito nos bastidores do Supremo há muito tempo, que essa deliberação que a gente está vendo agora na tela e a conclusão do Supremo nesse julgamento vai ser um marco, né, em relação a esse ponto da regulamentação ou das regras que devem ser seguidas pelas plataformas digitais que operam aqui no Brasil. A gente, como você disse, já tem maioria ali no Supremo para definir, né, que as plataformas devem ser responsabilizadas, na verdade, por conteúdos indevidos publicados por seus usuários, mesmo sem o descumprimento prévio de uma ordem judicial. Mas mesmo dentro dessa maioria, Yuri, há pequenas ressalvas pontuais que vão precisar ser, de alguma maneira, equacionadas na hora de o Supremo proclamar a tese final que vai, então, sacramentar o resultado desse julgamento. E aí, justamente para alinhar esses pontos, é que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, marcou para amanhã, no próprio STF, um almoço com todos os colegas para debater essa possibilidade de se chegar a um consenso ou, como se convencionou chamar no Supremo Tribunal Federal, um voto médio, né? Uma espécie de ponto de equilíbrio entre todas as manifestações que foram proferidas pelos ministros. A gente vê o ministro Edson Fachin votando, também faltam votar os ministros Nunes Marques e Carmen Lúcia, e aí com esses 3 votos, todos os 11 ministros já vão ter se manifestado, e aí amanhã nesse almoço vai ter essa discussão para ver em que medida cada um está disposto a ceder aqui e ali para se chegar a uma tese que mais ou menos represente o tribunal como um todo. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem tido essa postura, Yuri, porque ele entende que, principalmente em casos de grande complexidade, como é esse das redes sociais, uma resposta unificada passa justamente essa impressão de que o Supremo é um tribunal unido, né? E isso é relevante para alguns casos que são considerados mais emblemáticos, como eu falei no início dessa análise. E aí, Yuri, o que fica, né, de dúvida é como que vai ser equilibrado, como que vai ser equacionada a divergência que foi aberta pelo ministro André Mendonça e, segundo o que você diz, o ministro Fachin tende a acompanhar aí o voto de André Mendonça. Porque no caso deles, do ministro André Mendonça, que já concluiu seu voto, então vou focar nele, não é uma ressalva pontual, né? É uma divergência diametralmente oposta. Ele, diferentemente da maioria que já está formada, ele entende que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdos dos seus usuários, conteúdos de terceiros, né? Se não tiver havido um descumprimento prévio de uma decisão judicial. Então, ele vai mais na linha de interpretar na literalidade da Constituição o princípio da liberdade de expressão, que qualquer responsabilização sem descumprimento de ordem judicial pode significar algum tipo de censura a essas plataformas, e ele também colocou no seu voto que entende que o Supremo deveria adotar uma postura autocontida nesse momento e que essas discussões, de fato, caberiam à arena política, ou seja, ao Congresso Nacional. Como a gente disse, já tem essa maioria formada, os demais votos vão, enfim, ser computados normalmente, mas essa divergência de André Mendonça, ela vai dificultar um pouco esse voto médio, né? Pode ser que o ministro acabe não concordando, porque ele teria que abrir mão de praticamente todo o seu voto em nome de um consenso que, para a maioria, é uma questão de um ajuste aqui e outro ali. Só para concluir e dar um exemplo, mesmo que tenha votado com a maioria, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, ele apresentou uma pequena divergência em que ele fala que
Para crimes contra a honra, por exemplo, posts que signifiquem ali calúnia ou difamação, é sim necessário o descumprimento de ordem judicial para gerar a punição às plataformas digitais. Para todos os demais casos, fica dispensada essa ordem judicial prévia. Então, vamos ter que ver em que medida esse almoço de consenso, de fato, vai ser capaz de fazer com que quem divergiu muito abra mão, né, de parte ali do seu entendimento para se curvar à maioria. Vamos aguardar. Vamos aguardar e contamos, claro, com a análise de Luísa Martins, à medida que, análise e apuração, à medida que for se desenrolando este que, de fato, é um dos mais importantes julgamentos do STF na década. Muito obrigado, Luísa Martins.